Olá pessoal, tudo bem? Hoje um pouquinho mais tarde, porque acabei de chegar aqui em Goiânia, mas não podemos deixar passar assim essa leitura da liturgia de hoje, fazer uma pequena reflexão. Hoje, dia 17 de agosto de 2023, estamos nessa 19ª semana do tempo comum. Primeira leitura do livro de Josué, capítulo 3, versículos 7 a 11, depois de 13 a 17. Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibais que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Nisso sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou o acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham acima de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arábia, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou em frente a Jericó. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca no meio do rio. E ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão, a pé enxuto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, aliás, o Evangelho, Mateus 18, do versículo 21 até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram então o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti?
O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aliás, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, a primeira leitura, este início da caminhada de Josué, que agora no lugar de Moisés. Interessante que o Rio Jordão vai tomando essa característica na história do povo, cada vez mais importante, né? Vamos lembrar que lá depois, bem à frente, com João Batista, para onde que ele vai? Justamente para o Rio Jordão. Não é à toa, evidentemente, que o Rio Jordão ali é de importância fundamental para aquela região. Mas também é símbolo, lembrando daquela passagem do Mar Vermelho, é como que um recontar, né? Quase um narrar de forma diferente, em um lugar diferente, lembrando que o Senhor faz e realiza suas promessas, né? Então, confiando essa terra vai ter que ser conquistada. Aqui começa todo um processo de conquista da terra. O povo vai ter que aprender como fazer isso, porque aquele povo ali é forte. E um dos primeiros processos é passar o Rio Jordão. E o Rio Jordão, talvez na nossa cabeça seja enorme, né? Como se fosse um grande rio, assim. A gente pensando o Rio Amazonas, né? Não é isso, né? É bem pequeno nesse sentido. Mas o que é interessante é a mensagem central. Que agora Josué se torna um novo líder, é ele que introduz o povo e agora começa uma caminhada dessa nova geração. Né? Então nós vamos acompanhar esses dias vendo essas leituras. Pois bem, aqui no Evangelho de hoje nós temos esta parábola, vamos dizer assim, que deste empregado que foi perdoado pelo patrão, uma dívida muito grande, né? E, ao mesmo tempo, este empregado que foi perdoado, ele tem um companheiro que ele devia pouquíssimo, que ele tinha emprestado dinheiro, né? Pouquíssimo comparado com a grande fortuna, o texto vai dizer. Este empregado primeiro que recebeu o perdão da dívida não tinha como pagar. É isso que tem que ficar bem claro, né? Era uma grande fortuna não tendo como pagar, né? Então, aqui nos lembra justamente dessa relação de Deus para com os homens. Porque Deus nos dá salvação gratuitamente, não é pelo nosso merecimento. Vocês vão ver aqui eu repetir isso várias vezes, né? Já fiquei até careca, então repetir. Porque está na mentalidade popular, no sentido mais corriqueiro, das mentalidades, assim, às vezes um pouco não muito bem formada, né? Então, como se a gente ganha a santidade, a salvação, o amor de Deus por meu esforço. Aqui é uma coisa interessante, porque então não vamos fazer nada, como já disse tanto em outros vídeos. Não é que não vamos fazer nada, mas esse fazer alguma coisa só acontece verdadeiramente quando nós fazemos essa experiência, ou essa memória deste Deus, trazendo em vida, né? Deste Deus que é amoroso e bondoso e salva por amor, por querer. Não porque o homem e a mulher tenha dignidade nesse sentido sem o olhar de Deus. Não, nós temos dignidade ao olhar de Deus. Não pelos nossos méritos. Nossos méritos não tem, né? Porque sem a graça de Deus nós não somos nada nesse sentido. Então, esse empregado não tinha como pagar. Ou seja, nós não temos como requerer a nossa salvação pelo nosso esforço. Não há como. Essa imagem desse empregado que recebeu esse perdão gratuitamente,
ele deve aprender que ele deve dar esse perdão gratuitamente ao seu irmão. A nossa tendência qual é? Julgar, apontar, condenar, pegar a nossa medida, não, fulano não vive assim. Aí a gente mede assim, não, ele está vendo errado, está vendo o pecado, olha lá, olha lá. Aí a gente mede, né? Sai medindo. Só que não é pelo mérito. Aí, normalmente essas pessoas que pensam assim, então o que adianta a gente se esforçar? A mentalidade não é uma religião, uma prática religiosa, uma espiritualidade fundada no amor de Deus, mas fundada na métrica, no medir nosso medíocre, superficial. Enquanto vivermos assim, olhando para a vida dos outros, quem está em pecado, quem não está, nossa, a gente escuta cada coisa, gente. Eu contar para vocês, vocês choram, né? E às vezes até mesmo na internet, né? Que o pessoal adora ficar falando em pecado venial, pecado mortal, né? Quem é que tá assim, quem é que não tá. É interessante isso, né? Como que as pessoas sabem mais do que o Espírito Santo, né? Deve ter uma revelação direta. É uma ironia, né, gente, que eu tô fazendo aqui. Mas assim, esse grande perigo de uma prática religiosa que, em vez de trazer o perdão, e desse perdão acontece o acolhimento genuíno, e desse acolhimento genuíno pode haver uma transformação. Não, o que acontece? Não, se há o julgamento, há o afastamento e o não acolhimento. Aí se cria uma prática religiosa de medidas medíocres, superficiais, rasas, né? É uma espiritualidade que não é cristã, que é uma espiritualidade doente, uma espiritualidade ressentida, né? Porque se Deus não me der essa coisa, esse merecimento, porque eu estou me esforçando, né? Então essa é uma mentalidade muito ruim, que nós devemos tomar cuidado conosco. Vamos vigiar nossa casa primeiro, né? E quando tiver alguém próximo, algum familiar, alguém de comunidade que comece a navegar neste mundo, principalmente oferecido para pregadores, né? Às vezes mal formados. Então aí tá na hora da gente, olha, meu irmão, né? Sim, olha, pensa bem que Jesus Cristo fez primeiro. Olha para o comportamento, vamos ler a palavra, vamos pegar os evangelhos. O que ele está dizendo nas parábolas? É isso mesmo? É realmente essa questão de ficar avaliando quem está certo, quem está errado, quem está no pecado isso, pecado aquilo? É isto mesmo? O acolhimento não parte primeiramente pelo perdão incondicional, só por saber que nós somos filhos de Deus? É o primeiro passo, né? Então vamos assim caminhar, que você possa meditar aí a palavra. Hoje um pouquinho mais tarde, mas saímos aqui, né? Então estamos aí de volta amanhã. Divulgue esse vídeo aí entre seus grupos para a gente espalhar mais a palavra de Deus e a gente não andar aí numa religião meio estranha, uma prática religião que fica mais no julgamento, transformando nossa igreja não no lugar de acolhimento, mas no lugar de julgamento, né? Num tribunal. A nossa igreja não é um tribunal, a igreja é um hospital, né? Fazendo essa comparação, é um lugar de cuidado, de acolhimento. Gente, até mais, paz e bem, que o Senhor vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau.